Então, bom dia. Deixa eu só botar o cronômetro aqui também para eu não me perder muito no horário. Bom dia a todos. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença e disponibilidade da Prof. Lisiane e do professor Vaguetti para compor a banca e também a Prof. Fabiane, né, minha orientadora, que me acompanhou nessa caminhada até aqui. Eu sou arquiteto urbanista, formado há 6 anos pela URI de Santo Ângelo, onde eu atuo aqui na cidade também. Sou sócio proprietário de um escritório de arquitetura, atuamos aqui na região noroeste, também em Porto Alegre, agora recentemente. Tenho especialização em gerenciamento na construção civil pela UFN, onde tive meu primeiro contato com a coordenação modular através da minha orientadora, naquela ocasião, a professora Doris Zeckmeister, e sendo também o tema de trabalho da especialização, que acabou me abrindo portas, então, para recentemente participar do Modulab da URGS, onde eu acabei tendo também um contato com grandes pesquisadores sobre o assunto. E minha prática profissional no escritório é voltada ao projeto, compatibilização e execução de residências unifamiliares e também edificações residenciais multifamiliares. Sendo, então, esse processo de projeto arquitetônico residencial aliado à coordenação modular o foco desse estudo. A apresentação está dividida em introdução, referencial teórico, o delineamento da pesquisa e aí a sistematização de orientações e as considerações finais. Então, introduzindo o assunto, a construção civil, apesar de muito artesanal, ela passa por uma busca pela transformação, visando principalmente a agilidade, a racionalização e, consequentemente, a redução de custos. Atualmente, o dimensionamento de grande parte dos componentes, dos materiais da construção civil, não seguem um padrão estabelecido como proposto pelas normativas. E grande parte das construtoras, incorporadoras, contam com técnicas muito rígidas de construção, não com a racionalização pensada apenas de uma forma de repetição de uma edificação, né, visando o custo, por muitas vezes não levando em consideração a localização, o entorno da proposta. Então, é marcada, de um lado, por obras com alto índice de produtividade e outras muito artesanais, gerando, então, um grande desperdício de materiais e contribuindo com o aumento da degradação ao meio ambiente. Então, é de extrema importância a percepção do projeto e da obra como um conjunto de sistemas e componentes articulados que, abandonando, então, o entendimento da mesma como um canteiro de serviço que visa apenas a transformação de materiais em algo construído, né? E se faz necessário também apontar a relevância de associar ao processo projetual estratégias mais eficazes, né, para a obtenção de ganho nos âmbitos sustentável e econômico da edificação, sintetizando os ajustes ou eventuais desperdícios dos componentes e recursos. E, para isso, o projeto arquitetônico, então, é o meio de campo, né, o articulador do processo de projeto de edificações. E ele tem como objetivo transcrever as necessidades dos usuários em especificações do produto, agregando anseios estéticos, funcionais e compositivos, além de ordenar os projetos complementares. E vários aspectos podem acabar influenciando na falta de qualidade de um projeto, né? Um desenvolvimento de forma não planejada ou sequencial, a falta de visão abrangente e integrada do binômio projeto e execução, a ausência de integração e comunicação entre os profissionais envolvidos no processo de projeto e construção. E, por muitas vezes, os documentos gerados eles, como produto final de projeto, eles limitam-se só a desempenhar uma função de representação gráfica, né, as quais sintetizam as características, mas não são consideradas como uma ferramenta para a fase de execução da edificação. Então, a coordenação modular, ela vem como uma ferramenta diretiva de projeto e execução de uma edificação que visando a economia e a qualidade, trazendo aspectos da racionalização, sem que essa venha a perder a sua identidade e seu caráter diferenciado, e realizando a integração, então, na cadeia construtiva, contando com o projeto como esse meio articulador. E na formação profissional, a gente nota uma baixa disseminação dessas ferramentas, né, na formação acadêmica. Então, buscando a qualidade de projeto, atualmente a construção civil conta com um variado número de processos empregados nas suas fases, que acaba verificando-se um volumoso desperdício de materiais e produtividade, o que é fruto dessa baixa conectividade entre projeto, componentes e a execução. E a atividade de projeto, então, está sendo cada vez mais reconhecida como um fator-chave para esse bom desempenho alcançado na etapa executiva.
E considerando esse contexto, acredita-se que a técnica da coordenação modular pode melhorar significativamente a produtividade e a qualidade do produto gerado. O objetivo geral da pesquisa, então, é propor as bases de um modelo para a gestão do processo de projeto arquitetônico que contemple os princípios da coordenação modular e considere as interfaces com os projetos complementares de residências unifamiliares, visando contribuir para que a racionalização passe a ser mais difundida entre os profissionais da área, trazendo eficiência e produtividade tanto para o processo criativo quanto para a obra. Os objetivos específicos, então, são conceituar a coordenação modular, com enfoque na ligação da sua teoria com o processo de projeto arquitetônico, identificando definições, formas de aplicação e ligação com o processo de industrialização da construção civil, explicitar o processo de projeto arquitetônico, identificando e compreendendo suas fases, etapas, atividades, interrelações e processos necessários ao seu desenvolvimento. Discutir as dificuldades encontradas para a utilização da coordenação modular como ferramenta no processo de projeto arquitetônico e tendo o arquiteto, então, como um agente central no processo de projeto de edificações. E, por fim, o quarto objetivo, então, mapear o processo de projeto arquitetônico de residências unifamiliares, identificar em quais fases e atividades os princípios de coordenação modular podem ser inseridos ao longo da projetação integrada, considerando as normatizações e outros estudos existentes, apresentando contribuições para o desenvolvimento do projeto de forma padronizada, visando uma racionalização construtiva, interligando o projeto arquitetônico com os projetos complementares. Sobre a delimitação, é o processo de projeto arquitetônico, sem ênfase em custos, em construções de ciclo aberto, então buscando trazer a industrialização para dentro do canteiro de obras, e limita-se ao desenvolvimento da sistematização do processo, independente da forma e maneira que os projetistas usarão, então não se valendo de nenhum software, e em projetos de residências unifamiliares. Então, falando um pouco do referencial teórico, a coordenação modular, com o passar do tempo, tem uma primeira aplicação da forma como a visualizamos hoje, né, através de Walter Gropius, na época da arquitetura moderna ainda. Essa residência em Wasenhof é um exemplo, onde ele trabalha com a adição dos corpos volumétricos através dessa malha de referência utilizada. Através da planta baixa, pode ver essa marcação, né, da modulação, assim como na fachada, com a indicação de juntas, e as esquadrias também casando com esses painéis utilizados pelo arquiteto. A locação interna dos equipamentos fixos, então, também contou com esse dimensionamento, se baseando nessa malha de referência utilizado por ele, e já haviam preocupações, então, com o tempo e custo de montagem, representando um grande avanço na forma de se pensar arquitetura na época. E, analisando essa linha do tempo, que foi elaborada através das pesquisas realizadas, então, em prol da coordenação modular, pode-se notar a forte ligação existente entre os investimentos realizados pelo governo e o avanço da coordenação modular no Brasil. Através do referencial teórico levantado, então, e conforme a marcação na linha do tempo, pode-se observar a importância da criação de manuais e guias que visem a disseminação da ferramenta, tornando visível e de uma maneira mais didática aos profissionais e estudantes da área. Então, após uma pausa no século XX, iniciando nos anos 2000, com aquecimento no mercado da construção civil, né, de 2000 a 2010, em vários anos com uma produção grande, em 2010 culminou com a NBR 15873, a qual acabou substituindo outras 25 normas técnicas brasileiras que tratavam sobre a coordenação modular, né, padronizou em uma e indicou, assim, se valendo também das normas internacionais, o módulo mínimo de 10 centímetros para os projetos coordenados modularmente. E o termo módulo, então, é usado de muitas formas, dependendo dos diferentes contextos e períodos históricos em que ele foi aplicado. Na antiguidade, o módulo era uma unidade de medida, utilizado como uma referência para as técnicas construtivas. Com o passar dos anos, pela necessidade de produção em massa, o conceito de módulo foi incorporando outros significados, principalmente pelas indústrias de manufatura, onde o termo modularidade refere-se ao uso de unidades independentes, para criar uma variedade de produtos. E, atualmente, o conceito mais difundido, então, de módulo, como componente ou unidade independente, que possibilita a padronização.
permitindo assim, então, a criação de variedades. E apesar, então, do módulo mínimo de 10 centímetros, existe a variação a partir dos multimódulos, que são, inclusive, indicados pela NBR 15873, né, variando de acordo com a dimensão e escala do projeto. Então, ele pode se adaptar a essa escala projetual. E a norma também acaba trazendo exemplos da aplicação de ajustes ao processo de projeto arquitetônico. Então, é necessário entender também alguns conceitos, arquitetura modular, construção industrializada, elas fazem referência a um sistema industrial fechado, né, construções off-site. Então, trata de um sistema composto por módulos pré-fabricados e que são executados fora do canteiro de obras, que acabam tendo a arquitetura como um produto. Então, temos as construções de ciclo fechado e as construções de ciclo aberto, né? As construções de ciclo fechado é realizado um projeto de edificações com um grau restrito de variações, né, com o objetivo de uma produção mais barata e uma montagem rápida, procurando reduzir custos. Enquanto a construção de ciclo aberto, a produção de componentes para o edifício não está limitada a um único fabricante, e os componentes de diferentes fabricantes são intercambiáveis entre si, né? Os componentes são substituíveis por outros de diferentes origens. Então, para esse trabalho, entende-se que os métodos de construção com sistema fechado não cumprem de maneira completa o papel da coordenação modular, que busca a integração da indústria com a construção civil, né, o que é atingido nas construções de ciclo aberto, então, de maneira mais completa. A construção civil, então, de residências unifamiliares é marcada por um alto grau de desperdício e geração de resíduos, um alto consumo de materiais e energia, sendo o terceiro maior responsável pela emissão de gases. Então, isso fruto muito da baixa correlação entre projeto e execução. Falando um pouco do processo de projeto, então, percebe-se conforme a marcação realizada na imagem de Tsorzopoulos, as etapas em que o projetista de arquitetura atua plenamente, que o mesmo é o único, além do gerente de projeto, que por vezes é o próprio arquiteto, a participar em todas as etapas, né? Então, a gente pode ver a importância do arquiteto no processo integral da edificação. E, segundo o Melhado, também esse gráfico que ele traz sobre o potencial de influência no custo final do empreendimento, em que no estudo de viabilidade, na etapa de projeto, a gente conta com um maior potencial de influência no custo final. Então, as decisões tomadas nessa etapa acabam gerando uma maior influência no custo final da edificação, enquanto na etapa executiva, as decisões que são tomadas por falta de um projeto que contenham todas essas informações, acabam não tendo um potencial de influência muito grande, porque a engrenagem já está girando, as definições já deveriam ter sido tomadas. Então, a NBR 16636 trata sobre o processo de projeto e traz uma sequência de etapas para orientar esse desenvolvimento dela. Ela acaba apresentando duas fases, a fase 1 de atividades preparatórias, a fase 2 é a etapa de elaboração e desenvolvimento dos projetos técnicos. Então, todo o projeto, pela normatização, a fase proposta por ela, está em apenas uma das fases. Enquanto, diferentemente da NBR 16636, o Manual de Escopo de Projetos e Serviços de Arquitetura e Urbanismo da ASBEA apresenta um processo de projeto organizado em 6 fases sequenciais, onde a fase A é a concepção do produto, a fase B, definição do produto, fase C, identificação e solução das interfaces, a fase D é o projeto de detalhamento das especialidades, e aí o pós-entrega do projeto, e a fase F, pós-entrega da obra. Então, diferente da NBR, acaba trazendo essa relação também com ao final do projeto, final da execução, entendendo se aquelas opções tomadas na etapa de projeto realmente acabaram funcionando, enfim, na etapa posterior à execução. Então, traz documentos de apoio como checklist, tratando de todas essas etapas. Coordenação modular, então, tem essa fase de Borsoi, que para realizar alguma coisa deve-se ter domínio do que se propõe a fazer e de que forma fazer. Michelangelo, quando fez a cúpula da Basílica de São Pedro, estava lá para executá-la. Sabia como colocar cada pedra. Isso é ofício, fruto de conhecimento. Ser um bom arquiteto implica conhecimento da composição e da construção. Então, sintetizando Melhado e Grilo,
a formação acadêmica, enfim, o arquiteto acaba saindo com algumas carências de habilidades gerenciais. Por um lado, que as edificações estão cada vez mais multidisciplinares, com as interfaces pulverizadas, contando com mais agentes trabalhando em projetos específicos dentro de uma edificação. Então, percebe-se um distanciamento do profissional das técnicas construtivas, né, o que, consequentemente, é um distanciamento do canteiro de obras e a falta da visualização, então, do projeto como um todo. É lógico que o arquiteto não precisa saber todas as definições de projetos complementares, mas precisa ter um controle das etapas em que elas devem ocorrer. Então, nos estudos realizados até então sobre a utilização da coordenação modular no processo de projeto, não são disponibilizados documentos de apoio que auxiliem na implementação do sistema, e visto isso, essa pesquisa então tem o objetivo de indicar a documentação de apoio para auxiliar na formalização das etapas e nas tomadas de decisão no processo de projeto. Pesquisa, então, é uma pesquisa aplicada, bibliográfica, de caráter exploratório e uma abordagem qualitativa, e tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que foi investigado. A metodologia de Phillips e Pugh, então, a teoria de fundamento, que é a revisão bibliográfica que embasa a pesquisa, realizada a respeito da coordenação modular, teoria de foco, o aprofundamento do tema de pesquisa, então, sobre o processo de projeto arquitetônico, e a teoria de dados, que é a geração de novos conhecimentos e materiais, através do mapa de processo e a indicação de documentos de apoio existentes organizados no mapa. E a característica do mapeamento, então, é apresentar a visão global do processo por meio de uma unidade visual de representação gráfica, sistematizar o processo decomposto em fases, essas fases, então, propostas pelas BEA, e apresentar o detalhamento de cada fase em suas atividades a partir de mapa de processo, definir os responsáveis por cada atividade por meio das raias dos mapas, e orientar como realizar determinadas atividades por meio de documentos de apoio, como checklist, normas e estudos disponíveis. Então, é utilizado o fluxograma proposto pela NBR 16636, onde ele apresenta essa ligação das atividades e utiliza também as fases propostas pela ASBEA, para poder também utilizar essa documentação de apoio dela. Então, é feito, as bases para o mapeamento são o fluxograma proposto pela NBR, sobreposto, então, pelas fases da ASBEA, permitindo a utilização mais organizada desse material de apoio, que conta com orientações específicas para a coordenação modular. A atualização na forma de apresentação do fluxograma para o padrão da notação BPMN, então ele conta com os objetos de fluxo, que são as atividades, os eventos demarcando início e fim do processo, os gateways, as piscinas e raias, que são utilizadas para separar o processo de projeto dos agentes que são participantes, os objetos de conexão, então, as setas, e os artefatos, que são esses documentos de apoio fornecidos, que se dividem em normatização, artigos e manuais, livros, teses e dissertações e checklists. Então, a atualização na forma de apresentação, ao lado esquerdo a gente tem a forma de apresentação pela NBR, e à direita a atualização, então, nos padrões da BPMN. Também as atividades foram divididas em cores, três cores. A cor mais escura, então, são as fases que são, as atividades, perdão, que são executadas pelo projetista de arquitetura. A cor intermediária são as atividades que são executadas pelo projetista de arquitetura ou um projetista complementar. E a cor mais clara da atividade é uma atividade realizada por outro projetista, então, exclusivamente por um projetista complementar. E os intervenientes no processo de projeto, então, são os usuários, né, responsáveis por aprovar questões orçamentárias, aprovar definições estéticas e regrar investimento disponível para a execução das atividades, o arquiteto, responsável por elaborar o projeto arquitetônico, interiores, paisagismo e, por vezes, alguns projetos complementares, então, dependendo do padrão e dimensão da residência, compatibilizar as disciplinas participantes, definir estratégias conforme o orçamento disponível pelo usuário. O projetista estrutural e projetista complementar, responsável, então, por elaborar o projeto estrutural, que acaba tendo também um grande impacto
Então, o projetista estrutural acaba participando um pouco antes na fase de processo, junto do arquiteto, para essas definições que acabam permitindo, enfim, definindo características que podem viabilizar ou não na adoção da coordenação modular, né, e elaborar projetos complementares conforme o grau de detalhe da residência. E o executor responsável por executar conforme a proposta projetual. Então, foi realizada uma revisão sistemática de literatura nas teses e dissertações nacionais, possibilitando a identificação e compreensão das pesquisas que estiveram em desenvolvimento ao longo dos anos, os assuntos em evidência, bem como as instituições de ensino que produzem conhecimento científico a respeito do tema e as lacunas existentes também. Foi gerado um quadro e analisado também essas teses e dissertações, onde as que trouxeram também material de apoio, enfim, mostrando como realizar de forma prática a utilização da coordenação modular, foram indicadas como documento de apoio nas fases. Os checklists, então, propostos pelas BE, eles contam com a informação da fase dele e as orientações que foram elaboradas, indicando considerações importantes a respeito de definições sobre a coordenação modular na etapa de projeto. Também a base proposta pelo grupo técnico BIM foi utilizada para uma melhor representação, onde a fase de processo é o eixo central do mapeamento, e aí os intervenientes são dispostos nas suas áreas individuais e a documentação levada até eles, dependendo da atividade que está sendo executada. Ficando dessa forma, então, usuário, projetista de arquitetura, estrutural, complementar e executores, e o processo de projeto de forma central. Então, aqui um zoom indicando a atividade, como funciona a indicação de documentação de apoio e a raia individual para os agentes, com as setas ligando a documentação de acordo com a atividade. Então, dando início às fases, a fase A, concepção do produto, é uma fase que é de suma importância que o profissional tenha ou adquira uma noção mínima da aplicação da coordenação modular durante a projetação. Entendimento dos conceitos, malhas e suas derivações, bem como os ajustes de coordenação que podem ser utilizados, permitindo explorar todos os tipos de formas e benefícios advindos de sua adoção já no partido inicial do projeto. Na fase A, então, diferentemente das próximas fases, buscou-se alguns materiais que tratam um pouco da filosofia da coordenação modular, buscando embasar o profissional arquiteto e também permitindo que com isso ele possa embasar o usuário, né? Tentar convencê-lo a utilizar essa ferramenta, buscando uma sustentabilidade também na execução da sua edificação. Então, as atividades da fase A são basicamente os levantamentos de informações, programa de necessidades do cliente e já a elaboração de um estudo básico de viabilidade do empreendimento também. É a primeira fase. Pelas cores das atividades, pode-se perceber também que é uma atividade elaborada basicamente pelo profissional de arquitetura, esse contato inicial com o cliente, o briefing realizado também, e a documentação, então, traz alguns autores, Nguyen, então, ele faz um estudo sobre a publicação de artigos que relacionam a coordenação modular com a sustentabilidade. A gente pode ver um crescimento exponencial agora nos últimos anos, que relaciona a coordenação modular com esse alcance de sustentabilidade na edificação. E McKinsey e Company também comentam sobre que é possível alcançar uma aceleração de cronograma de projeto em 20% a 50%, dependendo do grau de utilização da ferramenta. E é capaz também de obter mais de 20% de economia nos custos de construção. Então, os checklists aqui também é indicado para apreciação do usuário e para o projetista de arquitetura, as indicações dos checklists. Então, aqui é um exemplo do que foi utilizado na fase A, desde o início. Então, recuse alinhamentos e afastamentos, considerar dimensões do terreno para definição dos eixos ordenadores de projeto, verificar as empresas, então, que possam oferecer o esquema construtivo desejado, considerando o local de execução da obra, tanto da distância de grandes centros, enfim, como também do acesso ao lote. Então, ter em mãos também a NBR 15873, que regra a coordenação modular, e fazer esse briefing a fim de entender previamente o programa de necessidades do usuário e questões que possam, de certa forma, interferir nos eixos
organizadores do projeto. Então, ao final da fase A, a indicação das atividades, descrição e o material de apoio disponível para cada fase, para cada atividade. No total, na fase A, então, foram indicados, de todos os checklists propostos pela ASBE ao processo de projeto, 4 deles foram indicados orientações a respeito da coordenação modular, 8 artigos e manuais e uma normatização. A fase B, que é a definição do produto, então tem como objetivo desenvolver o partido arquitetônico e demais elementos de empreendimento, definindo e consolidando todas as informações necessárias a fim de verificar a sua viabilidade física, legal e econômica, bem como possibilitar a elaboração de projetos legais. Então, conta com esse estudo preliminar arquitetônico já chegando também no estudo de anteprojeto arquitetônico e início dos projetos complementares, esse levantamento e programa de necessidades de estruturas, elétrico, iluminação e demais especialidades presentes. É a fase, uma das fases mais densas, então, dessa sistematização, que contam com maior número de materiais disponíveis, documentos de apoio. Pode-se perceber pelas cores das atividades também, que já começa a aparecer um pouco mais a parte de complementares, e também passa por uma aprovação mais constante do usuário das decisões tomadas em projeto. Indica-se, então, Teribelli, Crespo, Grevin e Baldalf, que trazem material de apoio sobre o tema. Eles são indicados aqui na parte de elaboração do estudo preliminar arquitetônico, de forma que Grevin e Baldalf já trazem em seus estudos formas de aplicação da coordenação modular, indicação de vãos de esquadrias, portas, janelas, a indicação de como deve ser uma planta modular também, essa indicação que foge um pouco do padrão. Claro que a gente precisa ter para o cliente, enfim, para para uma avaliação mais precisa, essa dimensão em metros mesmo, mas também é elaborada uma planta com indicação dessas medidas modulares, principalmente para a etapa executiva. Também eles fazem uma relação entre as medidas preferidas de diferentes componentes modulares, então indicação de medidas de divisórias, de porta, placas de forro do teto, segundo os padrões utilizados na construção civil. Crespo também traz uma indicação em corte dessa utilização da coordenação modular, das medidas, então, em altura, indicando também que para alcançar uma medida de piso a piso modular, é lógico que a gente pode também ter uma laje convencional e vigas que fogem dessa medida modular, é permitido também pela norma de coordenação modular, deve apenas ter a indicação dessa medida a modular no projeto. Também são indicadas algumas normatizações já para a parte de anteprojeto arquitetônico, onde a NBR 15873 nacional, então, que fala sobre a coordenação modular e dá as diretrizes para a aplicação, mas também algumas ISOs, a ISO 6707, a 8560, que são as mais recentes, que falam sobre o vocabulário utilizado na coordenação modular, a representação de tamanhos modulares, linhas e grades, né? Também a norma chinesa, a GBT, que traz de uma forma bem extensa a respeito da coordenação modular, e a DIN, que é a forma europeia, que também fala sobre a coordenação modular. Lógico, a NBE está de acordo com as ISOs e as demais normas, porém é interessante entender como isso tem outros desenhos, outras informações que constam nessas normas internacionais que podem auxiliar na etapa de anteprojeto. Então, a ISO 8560 traz sobre a nomenclatura utilizada, né, do módulo básico, os multimódulos, também a forma de indicação de uma medida não modular, quando necessário. A NBR 15873 traz uma malha indicando a aplicação, nesse caso, de 3 componentes diferentes, como é a indicação deles em planta, né, como isso deve acontecer. A ISO 6511, então, especificamente trata da aplicação de coordenação modular em escadas. E também é indicado Zeckmeister, Castro, Caiado e Espíndola na parte de projetos complementares, principalmente de estrutura. Zeckmeister traz exemplos de amarração de blocos conforme dimensões dos componentes, então
formas de um aproveitamento melhor para a paginação dos blocos. Castro traz o emplacamento de painéis externos nos parâmetros de modularidade, então, buscando esse melhor aproveitamento e também buscando gerar menos resíduos na construção. Espíndola traz um projeto de habitação em madeira que é totalmente coordenado modularmente, então desde o piso, paredes internas, externas, prevendo as esquadrias também dentro desses vãos modulares, de forma que facilite a execução e tenha um melhor aproveitamento, exemplificando de que forma isso pode ser feito numa edificação, nesse caso popular. E também para os projetistas complementares, assim como para o projetista de arquitetura, foram utilizadas as fases propostas pelo Manual de Escopo das BEA, as demais disciplinas contam com um manual de escopo específico para elas. Então, indica-se também que seja utilizado pelos profissionais de projetos complementares, visando essa uniformização de informações, né, sabendo também em que etapas do processo de projeto arquitetônico eles devem estar tomando as decisões dele. E Monteiro, que traz a respeito, apesar de não ser o foco da pesquisa, a utilização de nenhum software, ele acaba trazendo exemplos interessantes da utilização do sistema BIM nesse caso, né, mas se valendo de uma ferramenta, então, para a compatibilização. Esse caso é um projeto elaborado pelo nosso escritório, todo em sistema BIM, a parte de arquitetura e também a parte de projetos complementares. O que não é uma regra, mas acaba facilitando na visualização dessas interferências na etapa de projeto. Então, essas decisões não necessariamente precisam ser tomadas na etapa executiva, que acaba dando um retrabalho, assim tendo um controle, inclusive, dos custos, né, com compra de material mais precisa. Fase B, então, um quadro com todas as atividades, ao final, descrição, quais atividades contam com coordenação modular e o material de apoio juntado, enfim, então, para essas atividades. Ao total, a fase B contam com 7 checklists da BEA com orientações a respeito da coordenação modular, 9 livros, teses e dissertações, 9 artigos e manuais e 9 normatizações. A fase C, a fase de identificação e solução de interfaces, tem como objetivo consolidar claramente todos os ambientes com as definições necessárias para o intercâmbio entre todos os envolvidos no processo. Então, o projeto resultante deve ter todas as suas interfaces resolvidas, possibilitando uma avaliação preliminar dos custos, métodos construtivos e prazos da execução. As atividades, então, são basicamente pelo projetista de arquitetura, o projeto de licenciamento, o projeto legal, então, da edificação, e o anteprojeto arquitetônico mais definido. E aí entra na fase de anteprojeto dos projetos complementares, estrutural, elétrico, iluminação, arquitetura de interiores, que também é de responsabilidade do arquiteto. A gente já vê também as atividades com as cores, já também com responsabilidade do arquiteto, mas também muitos projetistas complementares. Então, os checklists indicados, com orientações, visa a consolidação dos ambientes conforme demanda do contratante, para que no decorrer da etapa projetual todas as solicitações se adaptem a essa modulação proposta. Os detalhes necessários para a instalação do gesso, então, podem também ser facilitados e tirado proveito das placas acartonadas ou forro modular. Sugere-se também que os revestimentos definidos sejam calculados a partir da paginação no local de aplicação e não através do metro quadrado, que acaba evitando desperdícios na etapa executiva. E, ao final, também o manual de escopo, nessa ocasião, lembra da necessidade de uma planta modular quando adotada alguma ferramenta organizacional no processo de projeto. Então, além da planta com as medidas padronizadas para facilitar uma visualização do usuário, enfim, de outros projetistas, também essa planta modular para a etapa executiva. Também na parte dos consultores, é muito interessante o contato direto do profissional com os consultores, porque são o meio de campo entre os projetistas e a indústria, né, permitindo esclarecimentos e ideias que possam facilitar a integração entre os componentes utilizados no projeto. E as fachadas também, agora na etapa de detalhamento, passam a ter um papel técnico, né, com informações de juntas, dimensões, tanto verticais como horizontais, contemplando informações como o esquema de montagem e o início da paginação. Melo Neto e Cirqueira também trazem alguns exemplos da compatibilização entre estrutura
e sistemas de vedação, nesse caso, à esquerda aqui as lajes com a padronização de tabela e vigota modulares, e à direita, então, as vigas e fundações e altura de pé direito, casando com a modulação dos blocos. Cirqueira, assim como comentado no checklist sobre a paginação dos revestimentos, então traz um exemplo dessa aplicação numa residência, buscando um melhor aproveitamento, gerando um mínimo de resíduo e sobra de material na etapa executiva. E também para os projetistas complementares, Zeckmeister, Castro, Caiado e Espíndola, né, mostra essa imagem de Espíndola sobre os projetos complementares com, nesse caso, uma estrutura steel frame. Então, como deve ser pensado a forma, a localização, não atrapalhando, assim, não trazendo grandes problemas para a estrutura do sistema. Ao final, então, as atividades, descrição e o material de apoio que foi identificado e organizado nessa sistematização para essa fase. Ao final, então, 4 checklists contam com orientações a respeito da coordenação modular, 7 livros, teses e dissertações, 7 artigos e manuais e 8 normatizações. A fase D, projeto de detalhamento das especialidades, então visa a elaboração dos detalhamentos de todos os elementos do empreendimento, de modo a gerar um conjunto de referências suficientes para a perfeita caracterização das obras, serviços a serem executados. O resultado, então, deve ser um conjunto de informações técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos, sistemas e componentes do empreendimento. Então, agora a gente entra já nessa fase de projeto executivo arquitetônico e aí dos complementares, estrutura, elétrico, iluminação, hidrossanitário, né, e demais complementares que fazem parte da fase. Uma fase já com a participação, então, mais inteira de projetistas complementares também. Indica-se checklists onde a paginação do sistema adotado, inclusive para a cobertura, né, deve ser semelhantemente elaborada aos revestimentos de piso, considerando as dimensões, transpasses e início de paginação. E a graficação, então, aqui segue um exemplo da graficação de um projeto modular, com indicação de eixos, né, as medidas modulares, também facilita a visualização de um esquema de montagem e a ordem que isso pode ser executado na etapa construtiva. Também uma indicação, um exemplo de identificação, um exemplo de graficação mais simplória, com indicação dos eixos, né, para a partir daí, sim, vir um projeto mais detalhado, que faz casar com essa malha estipulada. Isso serve também para a locação da obra. Também na etapa de arquitetura de interiores, né, cabe a conversa do projetista de interiores com quem está executando a marcenaria ou a empresa que está fazendo, de forma que se busque um aproveitamento maior dos materiais. Nesse caso aqui tem um exemplo de Bolanhos, que é um plano de corte de uma chapa de MDF, onde basicamente toda ela está aproveitada, né, diminuindo também esse resíduo, não diretamente no canteiro de obras, mas também na indústria, né, que acaba projetando executando esse imobiliário. Ao final da fase, então, indicado todas as atividades, descrição e o material de apoio que foi indicado. Num total de 17 checklists, então, nessa etapa executiva, conta com um número maior de checklists com orientações para a execução das atividades, 7 livros, teses e dissertações, 2 artigos e manuais e 10 normatizações. A fase E, após a entrega do projeto, ela visa garantir a plena compreensão e utilização das informações de projeto, bem como sua aplicação correta nos trabalhos de campo. Então, conta com as atividades de projeto executivo orçamentário, projeto executivo de cronograma de obra e projeto completo da edificação. São as atividades que podem ser executadas pelo profissional arquiteto ou também por algum profissional contratado para realizar a execução e esse acompanhamento final da obra. Então, é indicado o manual técnico de vãos esquadrias de Lucine, na hora de orçamentação das esquadrias, levar em consideração, junto da indústria, então, esse vão modular que foi deixado, de forma que não necessitem alterações na etapa de construção. E também checklists com orientações, como essa indicação, como indicado em outras atividades, a manutenção da equipe multidisciplinar, tanto de projeto
como de fornecedores e mão de obra, traz facilidades para a etapa orçamentária e contratual, pois grande parte das especificações podem se repetir ou funcionar de forma semelhante a projetos já executados anteriormente. Então, é interessante manter uma equipe que possa trabalhar facilitando as definições futuras nessa etapa de projeto e também execução. E avaliação de componentes orçados pelos fornecedores e mão de obra, identificando as potencialidades e diferenciais. A experiência prévia de ambos, como do arquiteto, como da empresa que está fazendo esse serviço, pode ser um fator decisivo para a definição. E ao final, então, as atividades, a descrição delas e o material de apoio disponibilizado. Na fase E, 5 checklists contam com orientações a respeito da coordenação modular, 4 artigos e manuais e uma normatização. Fase F, que é após a entrega da obra, então tem como objetivo analisar e avaliar o comportamento da edificação em uso para verificar e reafirmar se os condicionantes de projeto foram adequados e se eventuais alterações realizadas em obra estão compatíveis com as expectativas do empreendedor e de ocupação dos usuários. Então, na fase F é a fase de licitação, execução de obra, finalização da etapa construtiva e a documentação conforme construído, o as-built. A fase F, então, pode ser executada as atividades pelo arquiteto como pelo profissional contratado para realizar a execução. E contam com as informações, por exemplo, a coleta de orçamento junto aos fornecedores e equipe de mão de obra necessita um grande controle, considerando prazos e serviços oferecidos no caso de utilização de uma estrutura industrializada fora do canteiro. Aspectos como forma de transporte e instalação precisam estar claras para compreensão dos orçamentos e uma posterior execução dessa proposta, né? E o contato direto para esclarecimento de dúvidas e definição de estratégias junto aos fornecedores é essencial para um orçamento fiel àquilo que foi contratado. Diferente de uma construção tradicional, principalmente nas primeiras interações, o tempo despendido pelo profissional é maior e deve ser acordado também com o contratante no início da etapa projetual. E deve-se deixar claro ao contratante que esse tempo despendido na etapa projetual, agora na definição, é um tempo depois ganho na etapa construtiva. E no caso, então, de indisponibilidade de uma mão de obra qualificada no local de inserção do projeto, em um primeiro momento, para a formação de uma equipe, com a ideia de se manter uma equipe trabalhando junto em outras obras, né, sugere-se um treinamento inicial dos executores com um material de apoio prático, salientando os conceitos da coordenação modular, a importância da sequência das mesmas na etapa executiva. Claro, esse material voltado àquilo que foi projetado. Então, o grupo de pesquisa MON ele traz alguns exemplos da utilização da coordenação modular de forma mais prática, mais didática de como isso deve ser feito, também com indicação do que pode ocorrer se essa coordenação modular ou esse encaixe, né, a instalação na etapa executiva não aconteça, acaba não acontecendo da forma que foi planejado. A instalação de esquadrias também, levando em consideração a medida nominal e a medida modular que foi indicada no local. Também checklists, com orientações. Se necessita alguma alteração no canteiro de obras, é importante que as motivações para ela sejam analisadas posteriormente e, se relacionadas a alguma opção de projeto, isso pode servir como uma base para a definição projetual futura, né? Então, isso pode alimentar o processo futuro de projeto que não venha a ocorrer essa mesma falha. E ao final, então, é gerado um quadro com as atividades, a descrição e os documentos que foram indicados. Os 3 checklists que foram disponibilizados pela BE foram anexadas orientações a respeito da execução voltada à coordenação modular, um livro, tese de dissertação, um artigo manual e 3 normatizações. Então, a sistematização final dessas fases, com toda a documentação, acabou gerando esse mapeamento com a indicação das fases, as fases em que são elaboradas pelo profissional da arquitetura ou por outro profissional, toda a documentação de apoio, e abaixo também, então, foi feito com um quadro com a introdução e também uma legenda para facilitar o entendimento no mesmo painel do mapeamento. E aí os quadros que foram, na apresentação agora, foram separados por fases, também são indicados, tendo essa sequência do material.
e também as referências utilizadas, né, todo esse material para facilitar o acesso. Então, as considerações, né, a busca pela racionalização e otimização dos processos de projeto tem sido um desafio para os escritórios de arquitetura, que pelo aumento da exigência dos clientes, com um maior e mais facilitado acesso a informações e do grande avanço tecnológico, necessitam um maior controle em questões como desempenho, eficiência e qualidade dos projetos, demonstrando assim a necessidade de utilização de práticas de projetação que possam auxiliar na realização de suas atividades em busca desses objetivos. E é possível constatar, através do referencial levantado, os problemas advindos do distanciamento do arquiteto com o canteiro de obras, o que evidencia o afastamento entre a concepção do projeto e sua execução, né? A ausência do controle no gerenciamento dos processos e da visão do projeto apenas como uma necessidade legal, não como um documento necessário para facilitar a etapa executiva de uma edificação. E a adoção dos princípios de coordenação modular no processo de projeto, ela deve ser gradativa, de modo que o processo não funcione de forma engessada, com muita informação na parte inicial, porque um vínculo prematuro pode representar um obstáculo à parte criativa. E à medida que o projeto vai se desenvolvendo, as soluções vão se especializando e, portanto, é necessário que isso aconteça acompanhado de uma estratégia de conectividade, em etapas e fases específicas do processo, para que decisões pontuais não afetem todo o conjunto posteriormente. Também pode se notar durante o desenvolvimento da pesquisa que os conhecimentos relacionados à coordenação modular e o processo de projeto encontram-se pulverizados em diferentes estudos, livros, normas, guias, né, entre outros, e que apresentam colaborações importantes para o desenvolvimento do tema, porém não apresentam uma uniformidade capaz de permitir uma complementação e fluidez natural entre eles. E apesar do grande número de estudos a respeito da aplicação da coordenação modular no processo, poucos documentos servem como apoio para a especialização da mão de obra tradicional, com exemplos práticos de como deve ser feito, o que pode acarretar caso não seja seguido da forma correta. E desse modo, então, essa proposta ela serve como uma ferramenta que vem colaborar com o aperfeiçoamento do processo de projeto de edificações, contribuindo na atualização dos conhecimentos dos projetistas e demais agentes participantes do processo de projeto, ou para estudantes que busquem compreender melhor a coordenação modular e sua ligação com o processo de projeto arquitetônico, além de poder servir também como referência para futuros trabalhos que tratem dessa temática. Era isso. Muito obrigado.